Boa noite. Oi, Paola. Boa noite. Boa noite, Renata. Esperando a professora Mariana entrar para a gente poder começar a nossa live de hoje. Hoje o tema vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre diabetes e odontologia. Boa noite, Adriana, Carla. Boa noite, todo mundo. Oi, Paola. Mariana acabou de chegar. Vamos só aguardar ela pedir. Opa! Opa, tá joia? Tudo bem? Tá Tudo toda bem? lindona, adorei. Você viu? Estou produzida para falar desse assunto de hoje. Então, muito bom. Boa Ah, noite para todo boa mundo. noite, Mari. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Vamos Então vamos esperar o pessoal ir entrando, né? isso. As pessoas estão entrando agora. Ao Alberto, boa noite. Boa noite, Alberto. Tá joia? Boa noite, Olívia. Márcio, meu colega de faculdade. Boa noite, Márcio. Que legal, Jaqueline. tanta gente. Já vão preparando as perguntas, porque hoje a gente vai responder pergunta, né, Paulinha? Sim, verdade. E quem quiser indicar live para outras pessoas, só clicar no aviãozinho para avisar que a live está acontecendo, né? Muito Para outras bem. pessoas poderem participar também. O nosso tema de hoje é diabetes e odontologia. Sim, um tema muito importante, né, Mari? Eu sou suspeita, né? Não posso falar, né? Mas é muito importante. É verdade, É um verdade. tema especialmente importante para mim. Quem não me conhece ainda, me segue aí no Instagram, né? Aproveitando já para pedir uns seguidores, enquanto o pessoal entra. Eu sou diabética tipo 1 há 12 anos. Então, é um assunto bem especial para mim. Uhum. Falo que é um assunto que você sente na pele, não é só no consultório. É, a gente sente na pele, né? E é muito importante, né? Eu acho que quando a gente tem a vivência, Uhum, a visão muda. Então, uhum, até a visão em relação ao paciente, a gente consegue ter uma empatia maior, né? Com os uhum. porque às vezes a gente cobra muito também, né? A gente vai falar um pouquinho das manifestações bucais do diabetes. Acho que a gente já pode ir começando a falar, já tem Pode bastante gente aqui. que sim. E vão escrevendo as perguntas, gente, que a gente vai tentar ler e responder todo mundo, tá? Sim. Quem já teve paciente diabético ou tem algum caso que quer comentar, perguntar, aproveita aí a oportunidade. Eu acho E, que até já tem uma pergunta aqui na caixinha de pergunta. Ah, você não, ainda recebeu? não. É, Eu mas não podem mandar naquele pontinho de interrogação, que aí a gente vi. consegue ler melhor, porque às vezes vai passando Isso. um comentário e a gente não consegue ver, tá bom? Aí clica naquele balãozinho. Se alguém Quem quiser quiser fazer alguma perguntar. pergunta, clica no balãozinho que a gente responde, tá? Tá? Mas, então, como eu estava dizendo, às vezes a gente cobra muito, né, o paciente. Uhum, A sua glicemia está descontrolada, seu diabetes está descontrolado. Às vezes o paciente vem para fazer algum procedimento eletivo, assim, né? Ou às vezes uhum. mesmo um procedimento necessário. Vamos supor, precisa fazer um implante de um dente posterior, né? Oi, Alice, boa noite. E aí a glicemia está descontrolada e a gente não consegue fazer esse procedimento naquele momento, né? E às vezes a gente acaba cobrando o paciente, né? Mas é Uhum. muito difícil o controle da doença mesmo. E a informação
nós, como profissionais da saúde, é nosso dever também ajudar na educação em diabetes, porque é difícil para uma pessoa que não é da área da saúde, que teve um diagnóstico, assimilar toda aquela informação, porque são muitas coisas que ela tem que inserir na rotina dela, né? E ela vive com aquilo constantemente. Até eu postei aquele vídeo um tempo atrás, e eu acho que nossa, eu achei aquela analogia maravilhosa, né? Da bexiga, né? Da bexiga, do balão azul, que viver com diabetes é como viver equilibrando um balão azul, que as pessoas não percebem isso. Então, às vezes, quem convive comigo, às vezes nem fala que eu sou diabética, né? É porque eu uso bomba de insulina e geralmente eu deixo a amostra e tudo mais, aí as pessoas acabam perguntando. Mas se eu for uma pessoa que conviveu ali brevemente comigo, ela nem vai saber. Mas em toda a minha rotina, todo o meu dia a dia, ele é como se eu vivesse em função da doença mesmo, porque a gente tem que saber administrar aquilo na nossa rotina. E às vezes para um paciente que não é da área da saúde ou que teve um diagnóstico recente, isso fica difícil. Então, principalmente para uma criança, né, Paula, que é a nossa área assim, de atuação. Então, imagina uma criança diabética. Até tem vários dentistas que já entraram em contato comigo por conta do Instagram, né? Que são dentistas e ou tem diabetes, não sei se tem algum presente aí, se tiver algum na live, manda uma mãozinha para eu identificar. Ou que tem filhos que têm diabetes, ou que a própria pessoa é diabética. Então, assim, é muito legal ter esse contato, né? E a gente discutir isso é muito importante também. A diabetes, ela tem várias manifestações bucais. Acho que a gente pode começar falando disso, né, Paulinha? Sim, verdade. É o que eu ia te perguntar, porque assim, muitas vezes a gente recebe um paciente que já sabe que é diabético e que às vezes até já vem com uma indicação médica em relação às restrições, aos cuidados que a gente precisa ter. Mas também pode acontecer o contrário, de você atender um paciente e detectar ali no exame clínico algumas alterações que podem estar associadas à presença da diabetes, né? Sim. Então, é legal a gente falar isso também, né? Assim, em Isso é relação muito à saúde. importante, né? Uhum. O papel do cirurgião dentista no diagnóstico, principalmente quando esse diagnóstico ele é mais difícil. Existem alguns tipos de diabetes, eu vou falar rapidamente a classificação mais consolidada, que é a classificação que a gente ainda usa, que é tipo 1, tipo 2, gestacional, né? E outros, que são aqueles do diabetes secundário, que é secundário a uma quimioterapia, secundário a alguma outra condição. Mas os mais básicos, né, tipo 1, tipo 2, gestacional. No tipo 1, o início é mais brusco. Então, geralmente, o paciente, ele percebe aqueles sintomas, aqueles sinais, e aí, em 1, 2 meses, no máximo, ele já tem o diagnóstico. No tipo 2, esse diagnóstico, ele pode ser mais... essas alterações podem ser um pouco mais silenciosas. Então, se o paciente não tiver o hábito de fazer exames frequentes, ou não prestar muita atenção, assim, nas mudanças, às vezes ele não sabe que ele é diabético. Isso acontece muito com os idosos, né? Meia idade para frente, assim, né? 45 para cima também. Acaba sendo um exame de rotina, né, mesmo? Não tem Isso. alteração. Às vezes não sabe, né? E às vezes vai no dentista e tem alguma coisa que pode ser percebida. Até saiu um estudo muito legal agora de 2021, que é de pesquisadores brasileiros, né? Eles avaliaram numa clínica de uma faculdade, né? As pessoas com doença periodontal. Porque falando da doença periodontal, né? Que é uma manifestação importante, que é considerada uma manifestação do diabetes, né? Na realidade, o diabetes complica a doença periodontal e a doença periodontal complica o diabetes, né? É uma bola de neve. E é uma coisa que tem que ser controlada, assim, nesses pacientes. E a doença periodontal, em 1993, se não me engano, ela entrou como a sexta complicação mais frequente da doença. Isso entre todas as complicações, cardiovascular, neuropatia. Então, assim, olha que complicação importante, né? Tá em sexto lugar e tá na nossa área de atuação.
Sim. Mas, assim, apesar de a gente relacionar muito diabetes com doença periodontal, acho que é importante a gente esclarecer que não é só isso, né? Diabetes não é só doença periodontal, porque às vezes a gente Não. relaciona tanto e aí, às vezes, um aluno de graduação ou algum outro profissional mais desavisado pensa assim, doença periodontal não é minha área, eu não sou periodontista, né? Eu Uhum. atendo criança, eu não vou pegar a periodontite. Então, É. é importante a gente saber por que a doença periodontal está relacionada ao diabetes, né? Então, existem Aham. algumas coisas que levam a essa relação a acontecer. Uma delas é o aumento da atividade da colagenase, que é a enzima que destrói colágeno. Então, ela é essa atividade da colagenase ela é aumentada em pacientes diabéticos. Já saíram muitos estudos que mostram isso. Outra Uhum. coisa é a presença do açúcar, né? Quando a pessoa tem hiperglicemia, o açúcar ele atinge o fluido crevicular, então atinge o fluido gengival. Então, isso muda a microbiota também, tem um shift para a microbiota, uma microbiota mais favorável para esse tipo de doença. A inflamação nesses pacientes é aumentada, a reação inflamatória é exacerbada quando os pacientes estão descompensados, principalmente. Porque tudo que tem relação ao diabetes tem mais relação quando o diabetes está descontrolado, né? Quando o Sim, paciente consegue controlar bem, a chance dele manifestar alguma coisa em decorrência disso é quase mínima. Mas existem alguns fatores. Então, os neutrófilos nesses pacientes também, eles são alterados. A atividade dos neutrófilos. Então, por isso que considera que tem uma imunidade. A gente viu aí no Covid, né? Como que os diabéticos saía na notícia todo dia, diabetes e Covid. Porque o sistema imunológico dessas pessoas, ele fica mais vulnerável mesmo. uhum. E ainda mais em casos, por exemplo, como o meu, que é o tipo 1. O tipo 1 é uma doença autoimune. Então, o sistema imunológico, ele já tem um desequilíbrio ali. E geralmente, quando as crianças são diagnosticadas, é com o tipo 1 também. Porque o tipo 2 ele é mais prevalente em pessoas mais velhas. Mas isso não quer dizer que não existe. Aham. É de Sim. Não, eu ia concordar com você, isso mesmo, a gente não vê muito, né? Antigamente classificava, né, diabetes juvenil e Uhum. diabetes da maturidade, mas essa classificação ela já é considerada errada, porque hoje a gente tem Uhum. crianças com diabetes tipo 2, é importante falar isso. Desde 2013 isso vem sido assim, bastante abordado, né? Em 2013 lançou um dos primeiros artigos assim, numa revista de endocrinologia pediátrica que lançou esse questionamento como Uhum. diabetes tipo 2 em crianças, um novo desafio, né? E a gente sabe que o diabetes tipo 2 ele é relacionado a hábitos, é relacionado a obesidade, sedentarismo. Então, assim, tá muito relacionado com o nosso estilo de vida também. Em Uhum. países, principalmente como os Estados Unidos, que as taxas de prevalência de obesidade infantil é grande, né? Então, isso ocorre. Então, a gente tem que estar. Quem é pediatra, como a gente, né, tem que saber que existe e que a gente pode aparecer. É menos frequente. A maioria dos Sim. casos, o paciente diabético criança que chega pra gente, ele já vai saber que é diabético, muito provavelmente, porque ele vai ter problemas e esse início vai ser abrupto, e ele vai ter sinais, sintomas, e geralmente ele vai procurar um pronto atendimento, alguma coisa assim, e ele vai ter o diagnóstico da doença, né? Mas tem Mas alguns sinais também que a gente pode perceber, que nem você falou da parte endocrinológica, né? Que eu falo que é sempre muito bom o odontopediatra ter um vínculo com essa de estudo mesmo, de conhecimento em relação a essa parte de endocrinologia, ou mesmo um profissional de confiança que possa indicar, porque algumas alterações, como por exemplo, troca de dente acelerada, podem estar associadas a problemas de sim, diabetes, né? sim, isso é muito importante, porque muito pouca gente sabe disso, Paula. Sim, A aham. erupção dental acelerada, ela já foi considerada uma das manifestações do diabetes na saúde bucal.
Então, por que que isso acontece? Como eles justificaram isso? Como os pacientes diabéticos, eles têm uma resposta inflamatória exacerbada, então isso diminui a quantidade de osso ao redor do germe. E aí ele tem esse movimento de erupção mais rápido do que em pacientes não diabéticos. Então, essa é uma das justificativas. E isso é muito importante. E eu não sei se você viu, você como ortodontista, saiu um trabalho super recente associando diabetes a maloclusões. Então, crianças que são diabéticas tipo 1, né, crianças e adolescentes diabéticos tipo 1, o diabetes afeta o desenvolvimento, a formação das bases ósseas. E aí, isso pode levar, claro que ainda são estudos iniciais, não tem nada, assim, de evidência o grau de evidência é muito alto ainda, mas já tem sido bastante estudado. Isso é muito interessante, porque pensa, a gente como odontopediatra ou quem atende criança já consegue instaurar ali um tratamento preventivo, ou a gente vai olhar para essa criança diabética de uma forma diferente do que a gente olharia para uma criança que não tem diabetes. Então, assim, a chance de ela vir a desenvolver uma maloclusão é maior, segundo alguns estudos, né? Então, isso é bem interessante. Isso a gente tem que... Com certeza, a movimentação dentária também deve ter alguma alteração, né? Na Com parte certeza. de resposta, né? Porque a resposta inflamatória, a resposta de remodelação óssea, tudo está afetado, né? Então, com certeza vai influenciar. Mas, no caso de pacientes controlados, já foi feito estudos, né, que afetaria mais, seria de uma forma mais diferente, vamos dizer assim, do que pacientes que não são diabéticos, em pacientes mais descompensados, assim, aqueles pacientes com o exame de hemoglobina glicada muito aumentado. Então, assim, pacientes que estão controlados, acompanham certinho, Tá ainda não... travando um pouquinho, Mari. Tá me ouvindo melhor agora? Tô, tava travando um pouquinho o seu vídeo. Deve ser a internet. Vamos ver se Dá estabiliza. umas oscilações mesmo. E Não as temos crianças, pergunta? Ainda não temos como a pergunta. gente... Não, ainda não. Nas crianças, assim, também é a parte de inflamação gengival, né, Mari? Porque a gente Sim. não tem muitos achados de problemas periodontais, especificamente, mas gengivites, né? Tanto acho que Eu comecei na a falar de odontopediatria, periodontite. como na pediatria também, né? Assim, Isso. nos adolescentes. Aham. Eu comecei a falar de periodontite e já fui para outro assunto, né? É, A periodontite, então, ela é considerada uma manifestação do diabetes, mas o porquê ela acontece? Inflamação exacerbada. E a inflamação exacerbada, o que a gente relaciona? Mudança da microbiota. O que a gente relaciona na nossa, assim, mais diretamente na nossa área, que é o atendimento de crianças, né? Maior inflamação gengival, então maior incidência de gengivite, né? uhum, Outra manifestação bucal é a xerostomia, né? Então, o paciente que está com verdade. hipoglicemia, ele tem a boca seca. Uhum, E essa xerostomia, ela pode levar à propensão a lesões de cárie, né? uhum. E dentre outras complicações, se esse quadro de hiperglicemia não for controlado. É até interessante, eu não sei se você já tem essa informação, mas o diabetes, isso já é comprovado, ele causa mudanças degenerativas nas glândulas salivares. Então, os pacientes que têm diabetes, eles têm menos fluxo salivar mesmo, por mudanças que ocorrem nessas glândulas, geralmente acúmulo de lipídios no interior delas. E aí, mesmo que ele seja bem controlado, ele vai ter uma alteração na saliva. Então, olha que Sim, coisa, né? A gente. eu não sabia, para mim era só a questão da xerostomia, mas não. Aham. Então ele Muito vai ter legal essa informação. uma mesmo sendo bem controlado, os índices estando ok, de glicemia, de hemoglobina glicada. Então, olha a importância da gente ter esse conhecimento para a gente instaurar medidas preventivas, né? Claro, prevenção é importante Verdade. para todo mundo, mas para esses pacientes, Uhum. né, mais ainda, porque a gente sabe que a saliva deles é alterada, o fluxo salivar é alterado.
Mari, cada vez mais a gente vê a importância da anamnese, né? Que a gente tanto pega no pé das alunas, assim, em relação a isso, porque às vezes acaba passando batido muita informação, né? Assim, Sim, até questão de se tem algum problema de diabetes em relação a problema familiar, né? Assim, alguma possibilidade de hereditariedade, né? Porque às vezes ainda não teve uma manifestação, mas algum sinalzinho que a gente pode perceber ali no exame clínico que está associado a essas informações que a gente já tem, de repente é um norte para a gente encaminhar esse paciente para o endócrino, né? Fazer um acompanhamento mais sim. específico, né? E Uhum, também observar outras doenças. Então, por exemplo, se o paciente é celíaco, já saiu estudos que 30% dos pacientes que são diabéticos, eles vão se tornar ou são celíacos. Então, uhum, 30% é uma porcentagem alta. Então, sim. as doenças autoimunes, elas andam bem. Alguém fez uma pergunta, peraí, deixa eu ver. Pela mudança de microbiota, aumento de neutrófilos, xerostomia. Ah, protocolos. Vou falar já já de protocolos. Obrigada pela pergunta. Então, só finalizando o que eu estava falando, que eu já me perdi, o que eu estava falando, nem sei mais. Eu falo tanto. Ai, a gente estava falando era em relação à xerostomia mesmo, que foi a pergunta que a Paula disse mesmo. Então, os protocolos, Paola, eles, na realidade, eu sempre faço essa pergunta quando eu dou aula de diabetes. Existem protocolos diferentes? Existe protocolo de atendimento para paciente diabético? A minha Uhum, opinião é que não existe protocolo de atendimento para paciente diabético. Na realidade, a minha opinião é que não existe protocolo de atendimento para paciente nenhum. Existem recomendações. Então, assim, a anamnese tem que ser dirigida. Então, eu tenho que individualizar para aquele paciente o que ele tem, eu tenho que saber todas as condições de saúde dele, né? As particularidades, que medicamento ele usa, porque muito dos medicamentos que eu, dentista, precisarei administrar tem interferência com medicamentos hipoglicemiantes, ou às vezes o paciente é diabético, mas tem complicação cardiovascular, toma anticoagulante, tem interações também. Então, assim, a gente precisa fazer uma anamnese dirigida e tem algumas recomendações gerais. Como, por uhum, exemplo, consultas no período da manhã, né, que o cortisol tá um pouquinho mais elevado, para suportar melhor o estresse e a ansiedade da consulta. Então, assim, algumas recomendações. Anestesia local, se for utilizar, sempre com vasoconstritor, a não ser que o paciente tenha mesmo uma contraindicação ao uso de vasoconstritor no anestésico. Mas por conta do diabetes, não, ele deve utilizar, né, o vasoconstritor. A uhum. gente sabe que o medo e a ansiedade, eles geram uma descarga de adrenalina e noradrenalina, né, no nosso organismo, e isso pode complicar ali mais ainda a hiperglicemia. Porque a adrenalina, ela tem a função contrária da insulina, né? Ela é hiperglicemiante. E se o paciente Uhum, não tem insulina e ele está estressado, ou ele está nervoso, ansioso, ou ele sente dor, ele vai fazer hiperglicemia. Então, uhum, isso tudo pode até, se for um procedimento cirúrgico, alguma coisa mais complexa, pode até complicar o pós-operatório, né? uhum. Porque em hiperglicemia a gente abre ali portas de entradas para micro-organismos. Eu sempre falo isso. A Pode falar. cicatrização também vai ter alteração, né, Mari? Assim, Sim, a cicatrização tem. Por conta de uhum, todos os mesmos fatores que interferem lá por conta da doença periodontal, colagenase, né, e tudo mais. A gente percebe que a cicatrização ela é um pouco mais lenta, mas isso uhum, também, de novo, é para pacientes mais descontrolados. Pacientes que estão bem controlados, geralmente eles podem ser submetidos a qualquer procedimento, tá? uhum, Então, assim, a anestesia, utilizar a anestesia normalmente. O que talvez mude? Casos de infecção. Por quê? uhum, Infecção piora o diabetes. Gera dor, gera hiperglicemia. Então, uhum,
tem que... Isso é muito legal também a gente ter contato com o médico, caso isso aconteça. Porque, provavelmente, por mais que você saiba que você tem que prescrever, então eu sei, meu paciente diabético está com uma infecção. Provavelmente, dependendo do paciente, tem que avaliar bem, mas se ele for descompensado, provavelmente eu vou ter que fazer uma profilaxia antibiótica. Eu tenho que fazer antibiótico-terapia, às vezes. E não só por exemplo, é um tratamento de canal. Eu faço lá a minha intervenção local. Claro, sempre tem que fazer. Mas a maioria dos pacientes descompensados, eles vão precisar desse combo, profilaxia antibiótica, para proteger o paciente, porque o sistema imunológico, né, ele é mais debilitado. Então, esses precisam. Então, talvez essa seja a única situação de diferença. Então, pacientes com infecção, né? Porque a infecção piora a doença. E a doença, o diabetes, piora a infecção. E vai virando uma bola de neve. Então, é bom a gente ter contato com o médico quando isso acontecer. Porque, provavelmente, para conseguir controlar o diabetes, vai precisar mudar a dose do medicamento. Ou se for uma criança ou um adulto que usa insulina, vai precisar mudar a dose. Porque ele vai precisar de mais. Porque a infecção é hiperglicemiante também. E se de repente eu estiver atendendo um paciente diabético e ele ter algum problema durante o tratamento, assim, quais seriam os socorros, os primeiros socorros, o que poderia ser feito? Existem também as intercorrências, né? Então, assim, o paciente é controlado, pode fazer qualquer procedimento, esse paciente meu é ótimo. Ele tem diabetes, mas ele tá com os exames tudo ok, a glicemia, eu fiz uma ponta de dedo ali, tá ok, mas mesmo assim pode ter intercorrência nesses pacientes no atendimento. Então, quais são elas? A hiperglicemia e a hipoglicemia. A hiperglicemia é quando a glicemia está acima de 160. Ela é considerada hiperglicemia. E a hipoglicemia é quando está abaixo de 70. E aí tem os graus, né? De 50 a 70 eu acho que é moderada, de 50 para baixo é severa. Então, o que a gente faz? A hiperglicemia, ela tem consequências, mas as consequências são mais a longo prazo. O que tem uma consequência pior a curto prazo, para efeito de socorro, é a hipoglicemia. Porque o paciente entra rapidamente em coma e pode virar óbito por conta dela. Porque falta oxigênio em todos os órgãos. Oxigênio não, glicose em todos os órgãos, inclusive no cérebro. Então, inclusive, gente, quem atende criança, não sei se tem odontopediatra aí. Quem é odontopediatra? Manda um eu no chat. Quem atende criança, as crianças, elas são mais vulneráveis à hipoglicemia. Então, crianças abaixo de 5 anos, quando tem hipoglicemia, elas podem ter danos neurológicos irreversíveis. Então, é muito importante a gente saber perceber. Porque é um mito isso de que a pessoa sabe quando ela está passando mal. Às vezes a hipoglicemia pode vir sem sinais e sintomas. Principalmente em atendimento que a criança está quietinha na cadeira. Então, às vezes a criança deita, tem criança que até dorme, né? Então, a gente precisa saber perceber isso. Então, quais são os sinais, assim, de hipoglicemia que a gente pode detectar? Tremor, sudorese, né? Às vezes esfria um pouco a temperatura, sabe? Assim, fica gelado. O paciente fica mais sonolento, começa a não falar coisa com coisa. É como se fosse uma situação de uma pessoa alcoolizada, assim. É bem parecido, sabe? Perde os sentidos, assim, começa a enrolar para falar, né? Ou fala uma coisa que não tem nada a ver com o que estava sendo conversado. Então, tudo isso a gente pode perceber. Em criança é um pouco mais difícil perceber, né? Então, a gente tem que ficar bem atento nisso. E o mais legal, assim, pra gente tirar isso da cabeça, é ter um glicosímetro para medir. Então, é um aparelho que é barato, compensa você deixar ele lá, investir nisso no consultório, e aí você pode medir se você tiver um paciente diabético. Ou, se o paciente for diabético, a maioria já tem o próprio glicosímetro. Então, é para o paciente levar na consulta. Porque aí, se ele estiver passando mal, se sentindo mal, é só medir. E aí vai saber se é glicemia ou não. Né? Mas se o meu paciente tiver uma hipoglicemia, o que fazer?
né? A gente fala que tem que administrar 15 gramas de carboidrato simples. O que é carboidrato simples? É carboidrato de rápida absorção. Então, açúcar, bala, mel, refrigerante sem ser diet, pelo amor de Deus, gente. Refrigerante diet não resolve, nem light. Então, assim, pacotinho de açúcar a maioria das pessoas tem no consultório, é uma coisa fácil, né? Então, despeja ali num pouquinho de água ou dá o saquinho mesmo. Eu, às vezes, quando tô na emergência da hipoglicemia, despejo o saquinho na boca. Então, cada saquinho daquele padrão, sabe? Sim. De pôr café, ele tem 5 gramas. Então, para uma hipoglicemia, precisa de 3. São 15 gramas, certo? Sim. Então, isso é importante. Se o paciente estiver desacordado, o que pode ser feito? Eu medi, tá com hipoglicemia mesmo. Existe um kit de glucagon que dá para comprar também e ter no consultório, mas tem que chamar ambulância. Assim, não é legal esperar se o paciente estiver desacordado, sabe? Porque ele pode evoluir muito rápido do desmaio para o coma para a morte. Então, e principalmente se for criança, assim. Então, já chama o socorro e aí o que pode ser feito para tentar manter esse paciente mais estável, assim, até chegar num local ou na própria ambulância que possa aplicar a glicose nele. Passar açúcar na bochecha, na mucosa. Então, é uma coisa que não vai ter risco, talvez, dele engasgar ou aspirar, né? E a mucosa absorve um pouco. Então, pega um pouco do açúcar, assim, né? E passa. Porque daí, isso não vai, talvez, resolver totalmente, mas vai conseguir manter ali ele um pouco estável até... porque a mucosa absorve muito rápido, né? Tanto que a gente tem aqueles comprimidos sublinguais e tudo mais. Então, o açúcar puro na mucosa, ele vai ser absorvido. Oi, Cris, dando oi aí. Tudo bem? Olá, Né? situações, assim, por exemplo, de queixa do paciente, é como a litose, cetose ácida, essas questões, assim, como a gente poderia orientar o paciente quanto a isso, como a gente poderia fazer essas medições também em relação a pH de saliva, que deve ter alguma alteração, né? Então, a halitose, ela está relacionada ao mau controle. Então, a halitose, ela é uma manifestação, mas ela é uma manifestação mais do mau controle. Não é uma coisa associada a um paciente diabético só por ele ser diabético. Então, igual o paciente que tem refluxo, que não está controlado, tem aquele hálito, né, do ácido estomacal, o paciente diabético que não está controlado, o que acontece? Ele não tem glicose para ser transportada para os órgãos e tecidos, porque as nossas células, nossos órgãos, nossos tecidos, a energia deles é proveniente da glicose da nossa alimentação. Então, tudo que a gente come, carboidrato, proteína e gordura, vira glicose em um momento, e isso é carreado pela insulina dos vasos sanguíneos para o interior dos tecidos, certo? Ok, então se o paciente está com a glicemia alta, não tem insulina, ou tem resistência à insulina, né? Ele não está pondo essa glicose para onde ela deveria ir, que é os tecidos. Então, o que o organismo entende? O organismo entende que ele não tem energia. E aí, a glicemia dele fica alta lá, aquela glicose fica sobrando nos vasos sanguíneos, por isso que a glicemia fica alta, e não tem energia para o organismo trabalhar, porque nos tecidos e nas células não tem glicose. O organismo entende que ele tem que quebrar, então, as reservas do fígado. E aí, essa quebra de gordura, né, no fígado, ela libera corpos cetônicos. E é por isso que se chama cetoacidose diabética, essa condição. Isso é uma atitude de emergência do organismo. Os corpos cetônicos, eles não são bons, tá? É realmente uma atitude desesperada. Por quê? Os corpos cetônicos em excesso, eles mudam o pH sanguíneo e eles intoxicam o organismo. Então, a pessoa morre intoxicada por ela mesma. Porque a quebra de gordura, né, que produz esses corpos cetônicos, ela, quando é em excesso, isso vai
mudar completamente o equilíbrio do organismo, e aí é como se fosse uma morte por envenenamento mesmo, por conta dos corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles têm um cheiro frutado, então é um hálito de aquela fruta meio estragando, sabe? Que a gente deixa na fruteira lá e tá muito calor. Então, é esse hálito, é um odor frutado que eles falam, né? E meio de acetona também, assim. Tem gente que compara. Como é corpos cetônicos, né? É um cheiro meio de acetona também. E então, assim, em relação à halitose, o que tem que fazer é controlar. Não tem muita opção. Então, assim, entrar em contato com o médico, olha, esse paciente está descontrolado, encaminhar para o médico. Não tem como resolver localmente. Então, precisa ter um controle bom metabólico. Metabólico. Porque, às vezes, o paciente vem achando que a gente vai resolver o problema de halitose. Acho que é local. Sim. Pronto. Se ele não tiver uma doença periodontal, uma gengivite instaurada, que é claro, isso vai contribuir para a halitose, né? Então é porque o problema dele é metabólico mesmo. Então, o que a gente pode fazer só diz respeito a ações locais. Então, se o paciente tiver cálculo dentário, remover, né? Instrução de higiene, dieta, mas o hálito só vai resolver quando ele tiver um controle metabólico bom. Infelizmente, nesse quesito, a gente não tem como resolver muito. Assim, até tem, né? Orientando e encaminhando para o médico. Teve uma pergunta perguntando se tem algum cuidado especial em relação ao glicosímetro para que ele se mantenha bem calibrado por mais tempo e se os simples são confiáveis. Essa pergunta é muito boa. Então, eu vou dar algumas dicas de... Deixa eu ver aqui se eu acho a pergunta para eu ir responder. Eu vou dar algumas dicas pessoais, de experiência mesmo. Existem algumas marcas que são melhores que outras. Então, existem aparelhos que a gente entra na internet e a gente digita lá reclamações, denúncia de mau funcionamento e vai aparecer. Esses você não compra, porque eles não são bem calibrados. Agora, esses aparelhos mais tradicionais, gente, da Roche, olha eu falando marca, né? Podia me patrocinar. Da Johnson. Da Johnson, Oncal Plus também existe, Getec também é bom. Então, assim, essas marcas mais tradicionais do mercado, eles são todos bons. O que a gente tem que fazer para ele ficar bem calibradinho, que isso os fabricantes recomendam e nem sempre a gente faz, é quando comprar o aparelho, configurar ele com a data, a hora, tudo certinho. Porque eles falam, eu também não sei, porque eu não sei explicar, que quando você deixa a data qualquer data e a hora qualquer hora, ele tende a não calibrar direito. Então, isso é uma coisa que seria legal também, uma dica de sempre fazer. Sempre configurar o aparelhinho quando compra. Mas, assim, ele sendo de uma marca boa, ele vai durar bastante tempo. Eu tenho aparelhos que têm 10 anos aqui em casa e funcionam. Então, assim, é só você dar uma pesquisada qual marca tá aí, mas é igual. Tem uma marca que chama Injex, gente, que é a marca que é distribuída no SUS. Se o paciente fizer o tratamento pelo SUS, às vezes é um idoso, né? E usa o aparelhinho do posto, essa marca tem várias denúncias. Ela é ruim mesmo. Então, você não vai usar o aparelho do paciente para medir, porque vai dar errado. Então, aí você tem um aparelhinho seu, ou informe o paciente que esse não é tão bom, mas às vezes ele não vai ter condição de comprar outro, mas você está ciente de que aquele aparelho, ele não tem uma precisão boa, tá? E esse aparelho, inclusive, tem vários abaixo-assinados na internet para tirar ele do SUS, porque teve acho que uma licitação aí que colocou esse aparelho em toda a cidade, todos os estados, todo mundo, eu usei ele uma época, inclusive, mas ele é muito ruim, teve várias denúncias que as pessoas mediam e aí dava um valor absurdo de glicemia, tomava insulina e ia pro hospital, porque não tava com aquele valor absurdo. Então, assim, é só pesquisar. Tem na internet aqueles sites de denúncia de qualidade de produtos, né?
E aí já vai ter a relação lá. Mas essas marcas mais tradicionais, assim, Johnson, Roche, aí não tem como errar. Teve mais alguma pergunta, Paulinha? Pergunta da Lúcia Coutinho, doutora Lúcia Coutinho, pedindo para falar mais sobre a relação de oclusopatia com diabetes. Parece que você falou que tem um artigo recente, né? Depois a gente Sim, tem pode. um artigo recente. Sim, a gente pode até mandar para você, professora Lúcia. É bem legal. Mas assim, ó, a relação ela ainda não é estabelecida. Não tem evidências, por exemplo, revisão sistemática, meta-análise. São mais caso controle, assim, sabe? Então ainda é um nível de evidência baixo. Mas eles já têm relacionado. E eu acho que vai sair mais estudos desse grupo, que fez inclusive esse, de pesquisa. Ela respondeu que ela quer o artigo, sim. Aí depois Não, a gente manda, pode ficar tranquila. É muito interessante. E eles relacionam como igual a Paulinha falou, né? Tem essa relação de tratamento ortodôntico, paciente diabético é afetado, eles começaram a olhar para isso. E aí eles começaram a relacionar, né, o desenvolvimento de tecidos mineralizados nesses pacientes. No caso desse artigo, é em crianças e jovens, né? Tipo 1, se não me engano. Só tipo 1. E aí eles fizeram uma relação, sim, não só com problemas dentários, como, por exemplo, cárie dentária, maior incidência, quanto maior incidência de maloclusões e da relação das bases ósseas. Então, o paciente tem mais chance de ser classe 2 ou classe 3 do que os pacientes não diabéticos. complicado também, né, Mari? Porque muitas vezes tem vários fatores associados. Sim, Eu penso que uma revisão sistemática sobre esse assunto seria até bem complicado em termos de ter um grupo assim mais uníssono em relação à idade das crianças, a tipo de dentição decídua ou mista, né, ou início de já dentição permanente, fatores associados com respiração bucal. Então, assim, eu penso que uma revisão sistemática ia ser bacana, mas talvez a gente ia ter dificuldade Não, mas assim, eu acho que em breve vão ter mais estudos. É uma área que merece ser estudada, eu acho, porque é um campo muito interessante para pesquisa. e Porque, a assim, prevenção é tudo, né? é igual você falou, quando o paciente está controlado, ele é um paciente normal, né? Agora sim, a gente tem que pensar que mesmo ele estando nessa condição, ele também pode estar numa condição de descompensação em algum momento, que vai estar, por exemplo, usando um tratamento ortodôntico, ou às vezes fazendo um tratamento, uma endodontia, que pode gerar intercorrências em relação ao resultado que a gente vai obter naquele momento do tratamento. A resposta vai ser diferente, né? Sim, com certeza, mesmo porque, gente, o paciente diabético bem controlado, eu sou uma paciente diabética bem controlada, minha hemoglobina glicada é melhor do que das pessoas normais, que não têm diabetes. 5,4, que é considerado normal. Mas, em momentos, eu tenho hiperglicemia. Então, assim, fiquei estressada, hiperglicemia, né? Ou aconteceu alguma coisa. Hormônio, gente, mulher é uma coisa que eu vou falar pra você, não é fácil. Então, assim, o metabolismo, ele é todo... não são coisas isoladas, né? Tudo comunica. Então, o organismo, ele vai funcionar na ausência de insulina. Por mais que eu reponha insulina, que eu use bomba de insulina, o organismo e o metabolismo, ele é diferente. Então, eu acho que é uma área que vale muito a pena ser estudada. Porque, com certeza, eu aposto que essas alterações, elas existem. Mesmo que sutis, mas eu também acredito que isso, a gente sabendo disso, a gente consegue fazer medidas preventivas, né, melhores. Então, por exemplo, chegou um paciente diabético no consultório, ele não tem nada, assim, de doença cárie, mas ele tem um hábito, ou tem alguma outra coisa, assim, sutil,
uma É, retenção prolongada, vamos supor, uma coisa sutil, que às vezes num paciente que não é diabético, você não faria nada ou falaria para a mãe, vamos tentar uma alternativa assim, uma alternativa assim antes, espera 2 meses, vamos ver se não resolve, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Que no paciente diabético, imagina, quando eu li o artigo, eu parei para pensar, né? Imagina o quanto intervir ali naquele momento com um aparelho ortopédico, um aparelho, né, uma manutenção de espaço, não sei, faria diferença no é crescimento e verdade. desenvolvimento dessa criança. Então, talvez colocar essas medidas preventivas, né, antes e de uma forma mais firme, né? É verdade, é verdade. Ah, mas muito boas informações, Mari. Nossa, assim, acho que muda a vida, assim, saber que você tem que Sim, encarar de maneira diferente e que tem que ter esses conhecimentos, né? Dessas minúcias todas que são importantes, né? E que sim, podem alterar muito em relação ao tratamento. Eu é. adorei. Ah, que bom. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Ninguém teve Apareceu paciência. aqui. Será que não apareceu aqui pra mim? Que eu sou meio passada pra. Ah, alguém mandou aqui pra mim. Boa noite. Será que queria me perguntar alguma coisa e eu não vi? Gente, se eu fiz perguntas, se vocês fizeram perguntas e eu não respondi, manda de novo, porque às vezes eu não vi mesmo. Eu falo tanto que daí eu nem presto atenção, às vezes, no que tá acontecendo aqui na tela. Mas manda de novo que eu respondo. Ou se eu não responder agora, manda por mensagem, que aí eu respondo, É tá? verdade. Ô, Mari, a gente tem uma outra surpresa para contar hoje, né? Verdade. A Paula acho que vai mandar uma pergunta, vai contando aí. Aham. Pois é, a gente já está fazendo assim uma divulgação, né? Que a gente vai ter um encontro online. Já estão disponibilizadas as inscrições, são gratuitas para a gente conversar sobre as rotinas odontopediátricas. A gente tem mais consultório para tirar dúvidas, conversar de uma maneira prática, como uma roda aberta para trocar ideias também, né? Que eu acho que isso acrescenta muito no nosso dia a dia clínico, trocar ideias com os profissionais, né? E é isso, né? A gente já está divulgando. Depois vocês fiquem de olho no link da bio, do meu Instagram, do Instagram da Mari, do Instagram da Oca, né? Que é Odontologia em Constante Aprimoramento. Vai ser dia 3 de julho, né, Mari? Isso, às 3 10 de da julho manhã, de é um manhã. sábado, Uhum. gente. Dá para todo mundo assistir, participar com a gente. Gente, se inscreve, porque são vagas delimitadas, porque a gente vai fazer pelo Zoom, então a gente quer mais interação com os participantes, então a gente Sim. optou por não fazer uma coisa muito grande, com muita gente, para a Aham. gente conseguir interagir, né, Paulinha? Conversar, É responder verdade. perguntas. Então, como as vagas são limitadas, já faz a inscrição, reserva. É só clicar no link que está na bio, no meu Instagram, no da Paulinha ou no da Oca, e Uhum. preencher o formulário do Google. E aí você vai colocar seu e-mail e vai receber o link do evento no seu e-mail, tá? Então é bem fácil. Se Pode ser inscreve lá. estudante de graduação, pode ser já graduados, odontopediatras especialistas, vale todo mundo. É uma interação mesmo para a gente trocar ideias, né? E ter essa troca, né, de Isso informações. mesmo. Vai ser bem bacana, né? A Paola falou aqui para eu falar um pouquinho mais de doença celíaca e diabetes. Eu acho que eu comecei a falar, mas eu me perdi, ou eu estava falando, fui falar de outra coisa. O que acontece, Paola, a doença celíaca, ela também é autoimune. Então, como o diabetes é uma doença autoimune, as relações entre doenças autoimunes, o sistema imunológico, né, como um todo, ele está defeituoso em alguns aspectos. Vamos generalizar assim. Então, quem tem uma doença autoimune, muitas vezes tem outras doenças autoimunes associadas. Então, o que é uma doença autoimune, né? Quando o próprio sistema imunológico ataca algum órgão, ou algum tecido, ou algum tipo específico de células, porque reconhece aquilo como estranho, né? Como se fosse um vírus ou uma bactéria. E, por exemplo, no meu caso, eu sou diabética tipo 1, que é autoimune, e eu tenho alopecia areata.
são falhas, né, no couro cabeludo, então ausência de pelos, porque o meu sistema imunológico também destrói essas células dos folículos capilares e aí é, o cabelo cai. Mas a minha alopécia, ela é mais controlada. Tem gente que tem diabetes e doença celíaca. Tem gente que tem diabetes e tireoidite, ou doença de Hashimoto. Então, assim, existem doenças que são mais autoimunes, que são mais prevalentes quando, quando elas aparecem juntas e outras menos. Diabetes também pode aparecer com vitiligo, mas o vitiligo ele é menos frequente. O que acontece com a doença celíaca é que existe uma porcentagem muito alta de pacientes que têm as duas. Então, por isso que tem se falado muito. Porque por algum mecanismo ali que eu não vou saber explicar agora, porque não é minha área, é uma área mais de imunologia, na cascata de reações que acontece para o sistema imunológico reconhecer essas células como estranhas, tem alguma semelhança entre as duas. E aí elas podem muito frequentemente acontecer juntas. Deu para entender? Não sei se eu esclareci a sua Eu dúvida. acho que sim. Mas Deu pra é por entender, isso que sim. se relaciona muito. E doença celíaca tem aumentado muito nas crianças. Então, assim, às vezes a criança é celíaca. E aí ela começa a manifestar sinais e sintomas. E aí ela se torna diabética. E às vezes essa manifestação, como a doença celíaca tem manifestações bucais também, né? Então, se o paciente for diabético, a gente pode ficar atento a manifestações de doença celíaca. Se o paciente for celíaco, você pode ficar atento a manifestações do diabetes. Então, assim, é importante a gente saber que tem essa relação. Mas não é só com as duas, tá? Pode ser com qualquer doença autoimune. Quem tem uma doença autoimune tem mais chance de desenvolver outras doenças autoimunes também. Certo? Acho que ficou bem claro, Mari. A gente está com poucos minutos, mas Tá apareceu acabando. perguntas aqui também, falando onde que faz a inscrição para participar do nosso webinário. Aí Aham. é no próprio Instagram, lá na bio, tem o link. É só clicar no link que aí já direciona. É só preencher os dados, o formulário que está lá, e aí a inscrição já está feita. Isso, Eles vão isso mesmo. receber algum lembrete na véspera É, para. eles vão receber um e-mail com o link e aí tem uma opção para eles colocarem o evento no seu calendário de preferência. Então, ou no Google, ou no... Quem tiver Apple pode colocar Uhum, da Apple. Então, assim, aí é só sim. colocar, ou no do Zoom. Você coloca no seu calendário e aí o próprio calendário vai te lembrar. Estão perguntando o horário também. Vai ser às 10 no dia 3 de Uhum. julho, gente. Vocês estão Isso é um escutando um barulho? sábado. É o meu gato que resolveu brincar agora com a bolinha. Ainda bem que já tá acabando. É num sábado às 10 horas, né? Um horário acho que fica bem tranquilo para todo mundo, né? E a gente espera vocês. Ah, e também lembrando que tem uma aula fresquinha sobre diabetes, uma aula da professora Mariana. Ainda não tem, Também. vai Mas lançar. logo já vai chegar, tá saindo do forno, né, Mari? Já tá ainda do forno, ainda vai lançar, mas acho que até essa Aham, semana já lança. Então, quem quiser aprender mais sobre isso, eu coloquei todas as aham. informações lá, muito atualizadas. É só seguir eu e a Paula e ficar atento nos posts que a gente vai falar Sim, assim que lançar, né, Paulinha? E aí isso tem mesmo. vários outros cursos também que já estão na Sim, que as pessoas é, podem pagar. já Mas tem outros cursos lá disponibilizados. Isso. Depois a gente vai fazer outras lives também, colocando alguns assuntos dos cursos que já estão lá. Mas só adiantando para vocês, tem a parte de atendimento, psicologia, odontopediatria, tem de protocolos individualizados. Que mais, Mari? Me ajuda. Tem de que mais? A de psicologia, já colocou radiologia, de imaginologia, né? Também que está muito bacana. E logo, bruxismo. logo, bruxismo, isso mesmo. Pacientes especiais também, né? Então vai ter muita novidade lá. Vocês fiquem acompanhando a gente, tá bom? E logo, logo tem mais live, né? A gente deu uma Gente, pausa semana passada, mas agora a gente tá aí de volta.
A professora A Lúcia está professora perguntando onde estão Lúcia. os cursos. Então, Aham. no link da nossa bio, professora. É só entrar no nosso perfil, ou no meu, ou no da Paula, ou no da própria Oca, e clicar no link que lá tem a relação dos cursos que já estão na plataforma, tá? Sim. É no mesmo link que ela vai entrar para fazer a inscrição do webinário, tá? O Tá curso tudo também. organizadinho lá. É. Aham. Vai ser um prazer ter vocês no curso, no webinário, viu? Professora Lúcia, a Cláudia, que eu vi aí também se manifestando, a Cláudia de Franca, né? Vai ser um prazer imenso, assim, vai ser Participem do uma webinário, é troca de experiência gratuito, muito rica, muito rica. é muito legal o tema. A gente vai falar sobre os desafios da rotina odontopediátrica de uma forma bem dinâmica, assim, aberto para pergunta, para discussão. Então, participe do webinário. É no dia 3 de julho, às 10 da manhã, para quem entrou agora, tá? E obrigada para todos que participaram da live, certo? A gente agradece muito, de coração, todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite, Mário. Eu adorei, viu? Para todos. Quem tiver alguma pergunta que ficou, se sentiu inibido para perguntar, pode me mandar no Instagram, eu respondo, tá? Ou quem tiver algum caso que quer discutir, a gente pode conversar melhor. Obrigada, Uhum. Paula. Adorei falar sobre esse assunto. Esse assunto eu gosto Eu muito. adorei também. Muito obrigada, Mário. Beijão, viu? Boa Boa noite noite. para todo mundo. Vou deixar gravado, tá? Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.